desigualdades nos números reais. Esse R aí é dos números reais, tá? A gente vai começar com desigualdade nos números reais. Então, vamos lá. Observe a reta real. Então, a gente vai sempre partir da observação da reta real para a gente conseguir fazer essa observação de desigualdade. Então, dados dois números reais quaisquer, A e B, lembra aí ó, que esse A e esse B, eles só estão aqui para representar um número que a gente ainda não conhece. Tá? Então, são dois números quaisquer. Ocorre uma e somente uma das seguintes possibilidades. Ou A é menor que o B, ou o A vai ser igual ao B, ou você vai ter o A maior que o B. Tá? Lembra aí desses sinais aqui, que são sinais que você já conhece. Sinal de menor, sinal de igual e sinal de maior. Tá? Então, esses são os sinais que vão acontecer. Vamos ver alguns exemplos aqui. Como seria um exemplo do A menor que o B? Dentro da reta aqui, a gente poderia observar, usar como exemplo, o A sendo um valor menos 2 e o B valor 1. Nesse caso, eu tenho um exemplo que A é menor do que B, porque menos 2 ele é menor do que 1. Tá? Então, um exemplo aqui da possibilidade de A menor que B. Um exemplo de A igual a B é quando tanto A quanto B representam o mesmo valor. Aqui o A é 1 e o B também é 1, então A igual a B. E a outra possibilidade que pode ocorrer, o A ser maior que o B. Como poderia ser um exemplo disso? Digamos, se o B vale 1 e o A vale 3, então o A ele é maior que o B. Tá? Então, são as possibilidades que podem acontecer em desigualdades. Existem outras? Existem. A gente começou com essas daqui para a gente poder trabalhar. Lembra que o sinal de menor e o sinal de maior são desigualdades. O igual é uma igualdade. Tá? Então, é o primeiro caso aqui que a gente está vendo desses exemplos. A gente vai fazer uma análise a partir da análise geométrica. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise geometricamente falando dessa desigualdade de números reais. Então, a desigualdade A menor que B significa que A está à esquerda de B nesta reta real. Mas o que é tudo isso, professor? Vamos ver. Porque quando a gente fala geometricamente, a gente vai fazer uma análise de posicionamento. É isso que a gente está analisando aqui, o posicionamento. Olha só, no exemplo que eu tenho aqui, o A valendo menos 2 e o B valendo 1, o A é menor que o B. Ou seja, o A está do lado esquerdo do B. É isso, é uma análise de posicionamento quando eu faço essa análise geometricamente falando. E a desigualdade A maior que B? Significa que A está à direita de B nesta reta real. Vamos ver, como assim? Digamos que o A vale 3 e o B vale 1. Então, o A está o quê? À direita. Então, a análise geométrica é essa, uma análise de posicionamento dentro da reta real, para saber quem está à direita e quem está à esquerda um do outro. Então, basta observar aí o posicionamento desses números na reta real, ok? Então, vamos para o próximo. A gente vai falar agora aritmeticamente. Vamos lá. Quando a gente fala aritmeticamente, a gente vai fazer uma análise dos números. Qual o número que é maior do que o outro? Então, aqui vamos observar aqui. Eu tenho aqui 2,195 e 3,189. Observa aqui que eu já coloquei o sinal que o 2,195 é menor que 3,189. Qual é o critério, o primeiro critério para a gente analisar qual número é maior ou menor? Olha logo para a parte inteira, olha. A parte inteira aqui é 2 e aqui é 3. Então, 2 é menor do que 3. Tá? Se 2 é menor do que 3, então 2,195, o número total, é menor que o outro número, ok? Vamos para o próximo. Agora eu tenho um outro exemplo aqui, que se a gente observar, olha, a parte inteira é igual. Quando isso acontece, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que analisar a primeira casa decimal após a vírgula, que é o décimo. Tá? Porque eu já vi aqui que as partes inteiras são iguais. Então, 4 é igual a 4. Vamos ver o restante. Eu tenho aqui, ó, 1, ele é menor do que 2. Quer dizer, então, que 4,128 é menor que 4,236. Por que eu já paro a análise aqui? Porque quando eu já verifico que um número é menor ou maior que o outro, todo o restante já se enquadra nessa situação, porque eu já fiz a análise, primeiro da parte inteira, que seria o número total ali, maior para a gente observar,
Após isso, qual é a próxima casa que é maior? O décimo. E depois o centésimo, o milésimo e assim sucessivamente. Tá? Então, o caso que a gente tem aqui, 0,1 é menor que 0,2, que é esse caso aqui, ó, do 0,1 é porque é um décimo, é menor do que 2 décimos. Tá? Então, por isso, 4,128 é menor que 4,236. Vamos a um outro número. Nesse caso que a gente tem aqui, observa o seguinte, a parte inteira é igual, eu tenho 3 igual a 3. O décimo é igual, 0,2, ou seja, 2 décimos é igual a 2 décimos. Onde que vai ser diferente? Aqui, ó, 6 centésimos e aqui 8 centésimos. 6 centésimos é menor do que 8 centésimos. Até coloquei aqui, ó, 0,06, que é 6 centésimos, é menor do que 0,08, que é 8 centésimos. Então, se 6 é menor do que 8, 3,267 é menor que 3,289. Tá? Você tem aplicação para todo o restante do número. Outro exemplo. Nesse exemplo aqui, já observa logo, ó, as partes inteiras são iguais também. O décimo é igual, tá? O centésimo também é igual. Aqui é 7, aqui é 7. Tá? Então, 0,07, ou seja, 7 centésimos, é igual a 7 centésimos. Onde que vai estar a diferença? No milésimo. 2 milésimos é menor do que 3 milésimos. Então, 5,672 é menor que 5,673. Tá? Porque 2 milésimos é menor do que 3 milésimos. Tá? Aí você pode dizer assim, mas professor, bastava eu olhar o número no geral que eu conseguiria identificar isso daí. Ok, você consegue porque em todos esses exemplos que eu utilizei aqui, a quantidade de casas depois da vírgula ela é igual. Mas se você tiver quantidades diferentes de casa após a vírgula, se você não utilizar as regras que eu acabei de mostrar para você agora, você corre um sério risco de errar uma grande quantidade de situações envolvendo essa análise aritmética. Tá? Então, por isso, o que é que a gente faz? A gente primeiro observa a parte inteira dos dois números, depois a gente observa o décimo, o centésimo, o milésimo e assim sucessivamente, conforme for necessário, até eu encontrar a diferença entre os dois, qual vai ser maior que o outro, ok? Então, vamos para o próximo. Algebricamente falando. Quando a gente fala de algebricamente falando, a gente vai ter que fazer realmente uma análise do comportamento desses números para verificar se é verdadeiro o que a gente está fazendo. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui ó, A menor que B, se e somente se a diferença D igual a B menos A é um número positivo. Professor, que bagaceira é essa? Que negócio é esse? Vamos entender isso aqui. O que eu estou observando aqui é quando eu estou analisando que A é menor que B. A menor que B, o que, que eu vou fazer? Ó? A subtração B menos A. Eu vou ter como resultado essa letra D aqui. Vamos ver no exemplo essa aplicação. Então, como eu sei que o que eu vou precisar aplicar é D igual a B menos A, eu só preciso saber quem é o A e o B para eu fazer esse cálculo. Então, vamos ao exemplo onde o B vale 5, está aqui, ó, coloquei. O D permanece aqui, o B vale 5 e o A vale 3. Então, é só fazer a subtração. 5 menos 3 dá o quê? 2. Eu não preciso observar exatamente o resultado da subtração. O que eu preciso identificar é se o resultado é positivo ou negativo. O resultado aqui, nesse caso, deu positivo. 5 menos 3 dá 2. 2 positivo. Isso quer dizer, então, que o A é menor do que o B. E como seria o contrário disso, professor? Vamos lá. A gente usa a mesma informação. Ó, D igual a B menos A. Eu só preciso saber quem é o A e o B e substituir. A gente vai usar um exemplo, o inverso. O B agora vale 3 e o A vale 5. 3 menos 5, vocês já sabem, o resultado é menos 2. Tá? Lembra lá que a gente faz a subtração e conserva o sinal do maior número. Tá? Então, aqui o valor, menos 2. O resultado ele é o quê? Negativo. Já que o resultado é negativo, então o A é maior que o B. E aí, claro, bastava você olhar aqui, 5 é maior que 3, então o A é maior que o B. Aqui no primeiro exemplo, ó, o A é 3, o B é 5. Então, A é menor do que B mesmo. Mas aqui é uma análise algébrica, algebricamente falando, a gente está comprovando por que, que o A é menor que o B ou por que, que o A é maior que o B. Ok? Então, a gente usa também, aí a gente vai ver uma outra notação. A gente pode utilizar também esses dois símbolos, esse símbolo que aparece aqui, olha só.
esse é o sinal de menor com tracinho embaixo. Isso quer dizer o quê? Que o A ele pode ser menor que o B ou igual a B. Tá? Assim, como é que a gente vai ler? Se eu tenho esse símbolo aqui, ó, eu posso dizer que o A ele é menor do que ou igual a B. Tá? Então, é uma outra situação que pode acontecer. E o oposto desse seria com o sinal de maior ou igual. Tá? Esse símbolo é o símbolo de menor ou igual, e esse o maior ou igual. Então, aqui eu posso dizer que o B é maior do que ou igual a A. Tá? Então, é mais uma situação que pode aparecer para vocês e vocês precisam conhecer para saber lidar com isso aí. Observe os diagramas a seguir e veja os exemplos de desigualdade. Olha só, eu tenho a reta numerada. Aqui, esse ponto aqui, essa bolinha, ela marca aqui meu ponto de partida e a linha para onde ela segue seria para onde eu tenho os números que eu vou levar em consideração. Esses números aqui, aí lembra lá que do 3, voltando para cá até o menos infinito, existem infinitos números reais. Então, a única informação que eu posso colocar aqui é que o x é menor do que 3. Por quê? Porque esse x pode valer 2, pode valer 2,1, 2,325, 2,55, enfim, infinitos números. Então, só informo que o x é menor que 3. Se eu tenho a bolinha e a linha está para o outro lado, olha só, na direção do 3 a bolinha, a linha está para o outro lado. Então, quer dizer que o x é maior que 3. Tá? Voltando aqui no outro, está aqui a bolinha na direção do 3, a linha está para o lado esquerdo, então o x é menor que 3. Um detalhe muito importante, não esqueça isso. A bolinha está vazia, presta atenção nisso, olha, a bolinha está vazia. Como a bolinha está vazia, eu só posso dizer que no caso de cima aqui o x é menor que 3 e no caso de baixo aqui o x é maior que 3. Por que eu tenho que observar isso? Porque também pode acontecer como nesse outro exemplo. A bolinha está preenchida, e isso faz toda a diferença. Observa que o sinal aqui já é diferente. Ó. O que isso quer dizer? Olha aqui, a bolinha preenchida na direção do 3, a linha está para o lado esquerdo. Quer dizer, então, que o x é menor do que 3 ou igual a 3. Nesse caso aqui, o 3 também faz parte do resultado. Tá? Nesse outro aqui, olha, a bolinha está na direção do 3 e a linha para o lado direito. Quer dizer, então, que o x é maior do que 3 ou igual a 3. Por que tem esse igual também? Porque a bolinha está preenchida. Por isso, precisa ter muito cuidado se a bolinha está vazia ou preenchida. Porque isso faz toda a diferença. Nesse caso aqui, desse lado, o 3 não faz parte do resultado. Tá? Aqui o 3 não faz parte do resultado. Nesse exemplo aqui, o 3 já faz parte do resultado e todos os valores menores que ele. No outro exemplo aqui, ó, o 3 faz parte do resultado e todos os valores são maiores que 3. Tá? Então, precisa ter muito cuidado com esses sinais aí, a diferença da bolinha vazia para a bolinha cheia. Tá? Então, eles mostram que a diferença entre x menor que 3 e x menor do que ou igual a 3. Cuidado com isso aí, que aqui a gente conseguiu ver a diferença entre eles. E aí, como eu falei agora há pouco, se o x é menor do que 3, o valor do x pode ser menos 1, menos 2, pode ser 2,99, 2,9, enfim, qualquer valor que seja menor que 3. Tá? Só que aí, no caso, o 3 não faz parte. Nesse segundo caso aqui, x menor do que ou igual a 3, eu vou ter todos esses valores que são menores do que 3, porém eu vou ter o 3 também como resultado. Por isso que a bolinha é cheia. Cuidado com isso daí. A bolinha vazia, a bolinha cheia faz diferença no teu resultado. Ok? Então, continuando. Se A é um conjunto dos elementos para os quais x é menor que 3 é verdadeiro, então a gente pode escrever dessa forma. Professor, o que é isso? Olha só, eu estou falando que esse conjunto é o conjunto A, ok? A gente coloca sempre a representação entre chaves, e aí eu vou informar para vocês o que significa esse símbolo. Esse símbolo aqui é o símbolo de pertence, tá? E esse símbolo aqui é o tal que, significa tal que. Anota isso daí. O que eu quero dizer aqui? Olha, que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x é menor que 3. Então, isso daqui é uma forma organizada de eu colocar quem é esse conjunto A. Eu informo a
qual conjunto esse número x faz parte e qual é o intervalo desse conjunto. O x é menor que 3, ok? Ah, pode ter outra situação? Pode. Olha, se B é um conjunto dos elementos para os quais x é menor ou igual a 3, é verdadeiro, então podemos escrever dessa forma. O conjunto B ele vai ser o quê? Vai ser o conjunto de x que pertence aos reais, tá? Número x que pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a 3, ok? Então, aqui é uma outra forma da gente representar esses valores que fazem parte do x. Aqui eu não tenho uma situação onde o x vale apenas um número. Eu estou informando de onde começa a contagem desses valores que são o x. Tá? Então, eu tenho aí infinitos números que representam o x nas duas sentenças. Um com x menor que 3 e o outro com x menor do que ou igual a 3. Tá? E a comparação e operações com números reais. Aí a gente vai ver aqui alguns exemplos de comparações. Para a gente fazer isso daí, como eu vou utilizar aqui números irracionais, a gente vai utilizar aproximações, ok? Números aproximados, que no caso vão ser números racionais. Então, olha só, eu tenho aqui raiz de 3 é menor do que 2. Por quê? Eu preciso lembrar que raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Vamos lá para a reta, olha. Está aqui o 2, ok? E aqui 1,73, que é o resultado da raiz de 3, ou seja, a raiz de 3 ela é menor, ela está para o lado esquerdo, ela é menor do que o 2. O outro, raiz de 10 maior do que 2 inteiros e 1/10. Vamos lá, quanto é a raiz de 10? Aproximadamente 3,16, está bem aqui ó, na reta. E 2 inteiros e 1/10, está bem aqui na forma decimal. Tá? Então, o 3,16, que é o resultado da raiz de 10, ele é um número maior do que 2 inteiros e 1/10, ok? Outro exemplo, 5 maior que raiz de 22. A raiz de 22 é aproximadamente 4,69. Então, aqui, olha, 4,69. Se a gente for observar, ó, ele está à esquerda do 5, então o 5 vai ser maior do que 4,69, que é o resultado da raiz de 22. Ok? Então, essa era a parte que a gente precisava ver até esse momento, ok? Da parte de desigualdade de números reais. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Tá, galera? Então, era isso aí. Até mais. Valeu!